Boa noite, boa noite a todos os participantes. Hoje eu estou por aqui para dar seguimento ao curso do Despertar do Sensei 2022. Eu sou o professor Regis Cândido da Silva e logo em seguida dessa palestra, que eu vou falar sobre as premissas do judô, o Sensei Sandro Marcelo ele está lá falando também, dando continuidade nessa palestra, nesse segmento, falando para vocês mais a fundo das experiências que ele tem. Aí eu coloquei um pouquinho do que é o Sensei Sandro. Ele é faixa preta quinto dan, diretor regional de judô do PCD e técnico da equipe de competição do Instituto A. Tá bom, pessoal? Então aguarde no final, na hora que eu terminar a minha parte da palestra, o Sensei Sandro entra falando com vocês, tá? Bem, o que é qual o significado da palavra primícia, né? Que é o tema da nossa palestra, né? A premissa que eu quis trazer aqui para vocês o significado, para a gente começar a abordar o tema disso daí, é o conjunto dos primeiros produtos da terra ou de um rebanho, de uma forma figurada é o conjunto das primeiras produções, né? É o conjunto dos primeiros efeitos, os primeiros lucros, os primeiros sentimentos e emoções e os primeiros momentos de algo, né? É o começo, o prelúdio, né? Então, a nossa intenção aqui formar o professor, mostrar para o professor quais são os primeiros passos dentro das aulas com o deficiente, né? Com o aluno deficiente. Então, a minha parte cabe demonstrar aqui o objetivo, dar uma demonstração do início e a vivência nas aulas de judô para as pessoas com deficiência, em particular dentro da minha especialidade, dentro da minha vivência, eu trabalho com deficiente visual, né? Na cidade de Taubaté nós temos um projeto que é uma parceria entre a Associação Pro Judô e a Associação dos Deficientes Visuais do Vale do Paraíba. E aí nós temos um grupo de alunos e durante essa palestra eles vão dar uns depoimentos deles aí. Tá bom? Então vocês vão ter a possibilidade de escutar eles falando da vivência deles, qual o problema que eles tiveram e o que eles estão achando das aulas. O projeto começou tem mais ou menos uns 4 meses, então está muito recente. Então, o que eu consegui abstrair deles, vocês vão ver no vídeo deles, que vai passar durante essa palestra, tá? Desenvolvimento. Basicamente, eu vou dar uma abordagem para vocês sobre a Lei 3.146 de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, ou mais conhecido, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá, pessoal? Aqui está um vídeo que eu vou passar para vocês. Valéria Aparecida Roncato. Roncato. Quanto tempo você pratica judô? Uns 4 meses. 4 meses. E como é que está sendo para você essa prática de judô? Como é que está sendo essa vivência com a aula de judô? É uma novidade, né? Que eu não conheci o judô, então é uma novidade, mas está sendo muito bom. Está sendo, assim, uma experiência nova, né? Diferente. Quanto tempo você perdeu a visão? Perdi a visão com 6 anos de idade. E como é que foi isso para você? Eu não me lembro muito bem. Na verdade, eu era bem criança, né? Então, me lembro, assim, bem pouco. Tá. E quais as suas pretensões no meio do judô? Pretende competir? Pretende fazer só para manutenção da saúde? Sim, por enquanto eu estou aprendendo ainda, mas eu acredito que eu queira competir. Certo. E o contato que você já teve com a filosofia do judô, o que você está achando? É diferente daquilo que eu já de coisas que eu já conhecia, né? Eu já conheci goalball, já conheci corrida, e é diferente, mas é bem interessante. O que você acha interessante? É a disciplina e tal, né? De concentrar ali no que você tem que fazer, nos golpes e tal. Tem que ser bem concentrado, né?
Com relação à preparação física, o que você acha da parte física? Que eu acho, em que sentido, assim? É difícil, é fácil, são desafios? Eu acho que tudo no começo é difícil, né? Depois a gente vai se adaptando. Bem, pessoal, escutamos aí a Valéria dando o depoimento dela aí. Eu vou pedir para vocês que estão entrando aí, já estão acompanhando a nossa palestra aqui, vão dando uma curtida aí, vão dando um like aí para a gente, comenta aí nos comentários, escreve aí nos comentários o que vocês estão achando, se houver alguma pergunta, alguma coisa assim, a gente pretende passar para vocês as respostas, tá bom? Bem, eu não vou abordar todo o estatuto da pessoa com deficiência, porque ele é muito grande, então eu vou pegar algumas partes mais importantes e a gente vai discutindo aqui, tá bom? Artigo 3º. Para fins de aplicação desta lei, considera-se, né? Aqui ele vai abranger todas as necessidades, todas as deficiências que possa o ser humano ter, então ele abrange todos aqui. Algumas a gente consegue pegar um link para trazer para a nossa atividade, que é o esporte, né, que é o judô em si, e outras não, tá bom? Acessibilidade, né? A possibilidade de condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informações e comunicação, inclusive seu sistema e tecnologia, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, ele fala que dentro das deficiências precisa ter a acessibilidade, né? Seja um cadeirante, seja um surdo, um mudo, seja um deficiente visual ou um amputado. Então, precisa haver essa mobilidade para essas pessoas, tá? Seja da academia, da porta da academia para dentro, que aí é responsabilidade do professor ou do estabelecimento, ou da porta para fora, que aí é responsabilidade do município, né? O desenho universal, concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Tá? A tecnologia assistiva de ajuda técnica, que são os produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, táticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência e com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência e qualidade de vida e inclusão social. Bem, aqui são os aparelhos, né? Seja uma cadeira que tenha motor, seja uma cadeira para aquela pessoa que faz ciclismo, né? Que ele pedala com as mãos. Aquilo foi uma adaptação feita, né? Seja o próprio celular, um tablet, um computador, um PC. Então, tudo aquilo ali é voltado para a tecnologia, cada vez mais vem desenvolvendo, vem melhorando, voltado para ter a inclusão da tecnologia para cada deficiência, né? As barreiras, né? Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos e a acessibilidade, a liberdade de movimento e de expressão, a comunicação, ao acesso à informação, a compreensão, a circulação com segurança, entre outros, classificadas em barreiras urbanísticas, as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo, né? Nas barreiras urbanísticas, né, muito tempo atrás, ainda existe algumas cidades que antigamente que tinham orelhão, né, uma cabine de telefone que a pessoa colocava a ficha ali ou o cartão usava para fazer a comunicação com outras pessoas, e a prefeitura colocava no meio da calçada, né? E aí quem tinha por exemplo, o deficiente visual, que ele usa a bengala, ele possivelmente ele ia dar uma trombada nesse orelhão, né? É um exemplo para vocês. As barreiras arquitetônicas, né, edifícios públicos e privados, de repente eles fazem esses edifícios e hoje em dia é muito difícil acontecer porque não é mais aprovado esses projetos sem a acessibilidade desses projetos arquitetônicos, né?
Mas no futuro, ainda hoje, nós vemos ainda alguns edifícios muito antigos, né, e tem um problema de acessibilidade, né. A barreira nos transportes, né, a existência nos sistemas e meios de transportes. Hoje vai muito do bom senso do motorista de meio de transportes públicos, né, que ele vê um deficiente visual ou um cadeirante, às vezes ele para perguntar se ele vai embarcar, fala para o deficiente visual para qual o carro que é, e existe aquela troca ali, né. Existe também uma preocupação das empresas em estar se preparando profissional ali para poder receber esse público, né. As barreiras na comunicação e na informação, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistema de comunicação e de tecnologia da informação, né? Ainda hoje existe essa barreira de comunicação e informação. Um dos pontos críticos que eu vejo são os restaurantes, são as lanchonetes, que ainda eles não disponibilizaram, não são todos, mas a grande maioria não disponibilizaram um cardápio em braille para os deficientes visuais, né? Então, isso aí é uma deficiência, né, de comunicação e informação. As barreiras atitudinais, né, atitudes ou comportamentos que impeçam, prejudicam a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidade com as demais pessoas. Isso daqui nada mais é do que um deficiente auditivo. Procura você na sua academia para fazer judô e você vira e fala para a mãe ou para o pai que você não recebe aquela criança ou aquele adolescente ou adulto porque você não sabe se comunicar através de sinais, né? Através de libras. Então, essa é uma barreira atitudinais, né? Precisamos repensar isso daí. As barreiras tecnológicas, as que dificultam ou impedem o acesso de pessoas com deficiência às tecnologias. Nós estamos bem, mas ainda não atingimos ainda a excelência, né, nessa parte. Tecnologias assertivas ou ajuda técnicas, né, produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologia, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e a participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Isso daqui é super importante ter essa ajuda técnica, né? Muitos deficientes que têm já um certo tempo já convivendo com uma deficiência, eles passam a ensinar os deficientes, as pessoas que adquiriram uma deficiência, né, seja mexendo num celular ou num programa específico, né, de software para deficiente visual, ou seja, num tablet, então, e tem também as entidades, né, as associações, como a Associação de Deficiente Visual de Taubaté e Vale do Paraíba, a DV Vale, ela disponibiliza ali uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, se não me falha a memória, um profissional que vai ajudar o deficiente a ter essa intimidade e aprender a mexer nesses produtos ou equipamentos, recursos, tal. Isso é bacana, né? Barreiras. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social, já comentei ali em cima, né? Bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, a comunicação, ao acesso à informação, a compreensão, à circulação com segurança, entre outros classificados em barreiras urbanísticas, né? As existentes nas vias e espaços públicos, que eu já citei lá em cima, né? É uma barreira de um entrave, né? Não só o orelhão que eu citei, mas também existem os postes, né? E aí construir uma calçada muito estreita, um cadeirante não consegue passar ali. Ou não tem as rampas de acesso para ter acesso do cadeirante às calçadas, né? Então, algumas vezes eu já vi alguns cadeirantes se aventurando nas ruas mesmo, né? Barreiras eu já falei. A comunicação, a adaptação razoável, né? A comunicação entrave abrange, entre outras opções, as línguas, né? Inclusive a língua de brasileiro de sinais, que sai Libras, a visualização de textos, o braille, o sistema de sinalização de comunicação tátil,
os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita ou oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias de informação e das comunicações, né? A comunicação hoje está em voga no mercado, né, pessoal? Hoje, até para pessoas que são baixa visão, ela tem um recurso de poder ampliar a letra, o texto, poder ampliar a foto. Isso é um recurso essencial, né, na comunicação. As adaptações razoáveis, né, eu já citei também as adaptações, modificações e ajustes necessários. Os elementos de urbanização de qualquer componente de obras de urbanização, tais como referentes à pavimentação, saneamento, encanamento para esgoto, distribuição de energia elétrica, gás, iluminação pública, serviço de comunicação, abastecimento, distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações de planejamento de urbanismo, né? Isso daí é fundamental a repartição da prefeitura de urbanidade para poder verificar esses bueiros abertos, buraco na calçada aberta, para poder estar evitando algum acidente com algum deficiente nas vias urbanas, né? Mais um vídeo aqui que eu vou passar para vocês. Boa noite, eu sou o Udinei, tenho 37 anos, sou deficiente visual, tive toxoplasmose há uns 8 anos atrás, em glaucoma, perdi a visão e estou aqui, né? Udinei, quanto tempo você está praticando judô? Judô? Mais ou menos uns 3 meses. 3 meses. E como é que está sendo esse contato com você e o judô? Como é que está sendo essa vivência que você está tendo dentro do judô? Está sendo uma maravilha, né? Você poder compartilhar com outras pessoas devidas a gente também, compartilhar a experiência, né? Que está sendo muito bom para mim. O esporte está mudando a minha vida. O judô, que eu nunca tinha feito judô, agora estou fazendo tudo, está sendo uma maravilha para mim. E o que você está achando da filosofia do judô? Que tem um certo momento que o sensei vai falando sobre filosofia, sobre respeito, disciplina. O que você está achando dessa parte? Estou achando uma maravilha, né? Que o judô, sobre disciplina, essas coisas, é muito bom pra gente, né? Porque a disciplina sempre é em primeiro lugar, né? Aprender a respeitar os outros, tudo. Está sendo muito bom pra mim. E qual a sua opinião em relação ao deficiente visual que está dentro de casa e não tem um contato com uma modalidade esportiva como o judô? O que você teria para dizer para eles? Eu queria dizer para eles que venha fazer o judô, né? E o esporte em si para melhorar a vida, conviver com outras pessoas como a gente, tudo não é uma maravilha. E ficar dentro de casa é pior para a pessoa, porque aí vai colocando as coisas na cabeça e o fim entra em depressão. Então, se eu posso dizer para essas pessoas que vim fazer o judô, vim fazer outros esportes, vem para e conviver com outras pessoas, né? Igual a gente, é uma maravilha poder compartilhar, né, experiências, tudo. Nossa, o que eu posso falar para eles, venha fazer o esporte, que é a melhor coisa que tem na vida da gente, para descontrair tudo, é uma maravilha. Certo. E quais são as pretensões dentro do judô? É competir ou é fazer manutenção da saúde? Minhas pretensões dentro do judô é competir sempre, né? Nossa, eu sempre sonhei em chegar lá em cima, tudo, no pódio, tudo. É competição, né? Competição. Certo. Bem, pessoal, isso daí foi o Udine, né? Ele é muito competitivo, vocês viram aí na resposta dele. Vamos dar seguimento aqui. Mobiliário urbano, é um conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, né? Sobrepostos adicionais, elementos de urbanização, edificação, tal. Tais como semáforos, postes de sinalização, similares, terminais e pontos de acesso coletivo e telecomunicações, fonte de água, lixeira, todos, marquises, bancos, isso tudo para acomodar o deficiente visual. A cidade tem que estar preparada para isso daí.
Pessoas com mobilidade reduzida, né, aqueles que têm, por qualquer motivo, a dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva de mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idosos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos, né? A mobilidade é super importante isso daí, né? Quer que dê amparo para quem quer que seja, né? Ou um deficiente, tem alguma mobilidade, uma baixa mobilidade, um idoso, gestante, né? Isso é super importante. As residências inclusivas, que as prefeituras elas costumam ofertar, né, que são as casas de acolhimento. É interessante porque tem alguns deficientes que não têm família, então eles são acolhidos nessas casas. Isso é direito dos deficientes, né, pessoas com deficientes, os idosos também. A moradia para a vida independente da pessoa com deficiência é super importante isso daí, né? Que é uma moradia estruturada, que é adequada, capaz de proporcionar serviços de apoio coletivo individualizado que respeite o ambiente e o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência, né? Então tem que ter profissionais especializados que trabalhem aí e tal e tenham conhecimento em cada deficiência, né? Aí é o atendimento pessoal, que não seja da família, tem com ou sem remuneração, assistente ou preste cuidado básico assistente a pessoas com deficiência. São as pessoas que cuidam dessas pessoas, né, sendo família ou não. E elas têm alguns direitos também que a lei estipula, né? Os profissionais de apoio escolar, né? Pessoas que exercem atividade em alimentação, higiene, locomoção de estudantes com deficiência, atuam com todas as atividades escolares. As escolas oferecem aos professores que dão o suporte para essas pessoas com deficiência, né? E tem van especializada que tem aqueles que levanta a cadeira e tem toda a acessibilidade para levar essas crianças na escola. E os acompanhantes em si, aqueles que acompanham a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar funções de atendente pessoal, né? Da igualdade não e da não discriminação, isso é lei, toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação, tá? Então, nós, os professores de educação física, os professores de matéria, têm a responsabilidade de cuidar disso, né? Mais um vídeo aqui para vocês. Esse é o Alessandro. Meu nome é Alessandro Braga Luiz, tenho 45 anos e a minha visão é de nascença já. Minha mãe teve toxoplasmose na gravidez e na época não tinha recurso, então daí eu nasci com essa deficiência, que é uma cicatriz na retina, no fundo do olho. E meu problema é estacionado, não tem perca, mas também não tem melhora. Certo. Alessandro, quanto tempo você faz judô? Então, judô eu comecei com 8 anos, né? Fazer o judô, só que daí eu fiz uns 2 anos só, parei, daí eu voltei em 2010 e fazer até hoje. E você pratica o judô para questões competitivas ou para manutenção da saúde? Eu pratico para competição. Você participou já de alguns campeonatos? Quais? Sim, eu já participei do Paulista Paralímpico e o Brasileiro Paralímpico também. E já tem títulos nesses dois campeonatos já? Já medalhou já nesses campeonatos? Sim. Ah, tá. E o que você acha do treinamento de judô? Eu acho bom porque ajuda no desenvolvimento e eu, como eu participo de campeonato, então para mim está sendo bom porque eu vou cada dia mais aprimorando e treinando as técnicas, o jeito do treinamento para mim pegar e firme nos campeonatos. Qual a sua faixa? Qual a sua graduação no judô hoje? Hoje eu estou na verde. Verde. E que conselho que você teria para dar para as pessoas que são deficientes visuais e estão procurando uma modalidade para fazer? O que eu aconselho é praticar esporte, porque é muito bom tanto para a saúde como na preparação física, e
fazer mesmo, porque deficiente não pode, só por causa que é deficiente não pode ficar parado. Então tem que estar treinando, se empenhando para, se não for para parte competitiva, mas para melhoria, né, da saúde, do corpo. Então, pessoal, aí está o Alessandro, tá? Artigo 6º, a deficiência afeta a plena capacidade civil da pessoa. A deficiência não afeta a plena capacidade da pessoa, tá? Ela pode casar, se constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos, de ter acesso à informação adequada sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória, exercer o direito da família e a convivência familiar e comunitária, e exercer o direito da guarda, tutela, curatela e a adoção, como adotante, adotando em igual oportunidade com todos os demais. No atendimento prioritário, todos os deficientes, com todas as pessoas com alguma deficiência têm atendimento prioritário. As pessoas com deficiência têm que receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de proteção e socorro em qualquer circunstância. Atendimento em todas as instituições de serviço de atendimento ao público, disponibilização de recursos, tanto humanitário, humano quanto tecnológico, disponibilização de pontos de parada, estações, terminais acessíveis de transporte coletivo passageiro, garantia de segurança no embarque e desembarque, acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis, né? Recebimento de restituição de imposto de renda, tramitação processual e procedimentos judiciais administrativos por parte do interessado, né? Direitos fundamentais, direito à vida, compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo da vida. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a submeter-se a intervenção cirúrgica ou clínica. E direito à saúde, né? Assegurada a atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantindo o acesso universal e igualitário. Aqui tem mais um vídeo. Esse é o Lincoln. Lincoln Lino Floriano. Quantos anos você tem? 22. Qual o seu problema na visão? Cegueira total. Com quantos anos você ficou cego? Não lembro muito porque eu era nascido, né? Então foi desde o nascimento? Isso, desde nascença. Quanto tempo você está treinando judô? Quantos meses? Esse mês, bastante mês agora. Bastante meses agora, certo. E o que você está achando do treino de judô? Eu estou achando bem interessante, né? A gente faz a luta, né, da queda, aí tem a borracha, né, as coisas lá que a gente faz, tem várias coisas. Entrada de golpe. Aí tem o Taitoshi, né, que a gente faz, né, que é tudo em japonês, né? Tem a contagem em japonês. E como é que é a parte física? É muito puxada? Não, eu achei bem legal, né? E é bem mais leve também, né? Não é tão puxado nem nada, né? Ah, que bom. Que conselho você teria para dar para os deficientes visuais que estão em casa, que não saem de casa? Então, eu queria ajudar, né? Para conhecer aqui o judô, né? Para poder colocar eles, né? Para incentivar aí os deficientes, né? Aqueles que não conhecem, né? Só para conhecer. O nosso exercício que a gente faz, né? Aqui na aula. E o que você acha das aulas? Eu acho bem interativo, né? Você ensina a gente fazer as coisas, né? Bem legal, né? É bem mais interessante. E não é muito puxado, né? Sim. Pessoal, esse daí foi o Lincoln, né? Dando depoimento do direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer, né? A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, sendo garantido o acesso a bens culturais de formato acessível, a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais esportivas em formato acessível, e a monumentos e locais de importância cultural e o espaço que oferece serviço e eventos culturais esportivos. Tá? Da acessibilidade. A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência
ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos da cidadania e de participação social. Temos mais um vídeo aqui. Meu nome é Roberto, eu tenho 52 anos, eu perdi a visão faz um ano, mais ou menos, perdi a visão total. Depois de ter passado por 2 vitrectomias, eu tive agravamento com glaucoma e a partir daí eu perdi a visão. Certo. Roberto, quanto tempo faz que você está treinando judô? 6 meses. 6 meses. E como é que está sendo isso na sua vida? Bom, para mim foi foi tudo muito novo, né? Da mesma forma que a perda da visão foi nova, né? Foi uma coisa inesperada. A luta também, o judô também foi algo inovador na minha vida. Eu vi uma nova esperança, alguma coisa para se fazer de novo, né? Na nossa minha nova fase, sem visão. Certo. E como é que é a rotina dos treinos para você? Preparação física, ou parte técnica, como é que é isso para você? Nesse momento nós ainda estamos na fase de condicionamento físico, então para mim está sendo bom porque eu preciso melhorar meu condicionamento, eu preciso me sociabilizar, para mim está sendo bom, mentalmente e fisicamente. O treino é intensivo, né? O sensei ele pega intensivamente, mas é bom. Às vezes eu até fraquejo um pouco, mas dá para ir. E qual o seu objetivo dentro do treino de judô? É competir? É manutenção da saúde? Quais os seus objetivos? Meu objetivo é manutenção da saúde. Competir eu não acredito. Acredito que não vá chegar a competir nem em campeonato nenhum, mas é manter a saúde. Certo. E o que você tem a dizer para as pessoas que são deficientes visuais, que estão em casa? O que você teria de conselho, ou orientação, ou vivência que você está tendo agora? O que você teria para dizer para essas pessoas? É importante as pessoas saberem que existe uma vida além da vida da gente, né? Então, quando perdi a visão, achei que não ia acontecer mais nada na minha vida. Então, eu estava sentado esperando o mundo passar. Mas não é assim, então tem muita coisa que você pode fazer, né? Então, eu treino aqui, eu faço natação, eu faço goalball, eu faço outras coisas, né? Então, tem muita coisa que pode ser feita. Pessoal, temos mais aqui um vídeo que é do Silvio. Eu sou o Silvio Leite, tenho 50 anos, sou cego de nascença. Silvio, qual o problema que você teve na nascença que deixou você cego? Eu já nasci com o nervo óptico atrofiado, cego total mesmo. Fiz alguma cirurgia quando era criança, mas não resolveu. Tá. Quanto tempo você treina judô? Judô eu comecei esse ano. Esse ano? Eu acho que mais ou menos em abril, coisa assim. Isso. E o que você está achando das aulas de judô? Os treinos de judô? Bom, estou gostando da parte física, muito boa. Bom, eu acho que eu já estou evoluindo e a gente espera aí até o final do ano melhorar cada vez mais. Você faz outras modalidades esportivas? Faço, já venho do atletismo há alguns anos, né? Aí mais ou menos 16 anos mais ou menos de atletismo, corrida. Já competi muito e hoje em dia também faço goalball. Certo. E qual a sua pretensão dentro do judô? É competir ou é manutenção da saúde? Uma coisa puxa a outra, né? Quando eu entrei, estava pensando mais em fazer alguma atividade para a saúde. Mas agora eu vejo que dá para ir para a competição. Agora estou focado na competição. E o que você acha da filosofia do judô, Silvio? A disciplina, a hierarquia, o respeito, o que você acha disso? Então eu comecei a conhecer agora, né? Pelo pouco que a gente está conhecendo devagarzinho. É interessante. Eu acho que é uma filosofia boa, o respeito, que é muito importante.
em si do tatame. E gostei também por ser um esporte, é uma luta, mas é uma luta mais moderada, entendeu? Não tem muito perigo de muita coisa violenta, então eu tô gostando por isso. E o que você teria para dizer, Silvio, para as pessoas, para os deficientes visuais que estão em casa, sem sair? Que conselho que você daria para eles? Ficar em casa não leva a nada, não vai levar em lugar nenhum. E dificuldade todo mundo tem, entendeu? Todo mundo tem. Um tem mais, outro tem menos. Lógico que nós deficientes enfrentamos um pouco mais de dificuldade. Mas tem que deixar o medo de lado, tem que criar coragem, fazer alguma coisa, mostrar que a gente é capaz. Pessoal, então foi isso a minha parte, foi dar uma pincelada aí no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Quero agradecer a todos aqui que estão nos assistindo, participando aí com a gente, agradecer os professores, agradecer os dirigentes, organizadores do curso, obrigado à equipe técnica e fique agora com o Sensei Sandro. Tá? O Sensei Sandro vai entrar com a parte dele mais contundente com os treinamentos com o deficiente, com as deficiências, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima. Boa noite a todos. Meu nome é Sandro e estou aqui para a gente continuar conversando sobre inclusão e a premissa do judô. Tá? O Sensei Regis fez a primeira parte e nós vamos estar dando continuidade falando desse tema aí, tá? Quebrando o protocolo aqui no primeiro slide, eu vou colocar aqui uma nossa homenagem ao Sensei Balduino, né? Que ele fez parte do nosso equipe, né? Do Despertar do Sensei, e ele, né, ele partiu agora no começo do mês de agosto, então a gente fica aqui nosso registro, nossa homenagem, né, para um grande amigo, no Sensei, amigão da gente, que participou desse projeto, né, e também a gente treinava junto, fizemos o exame de graduação, né, para o quinto dan fizemos junto, então é um amigo nosso aí que fica a nossa homenagem aí para ele, tá? Fez parte dessa construção desse projeto tão bonito, né? Vamos passar o próximo slide e vamos entrar, né, na conversa de hoje, né? Que nós vamos falar dessa inclusão e falar que existe um diferencial, né? A gente tem inclusão em vários esportes, né? No paradesporto em geral, mas o judô ele tem o diferencial, né? Ele tem o diferencial por vários motivos, né? Primeiro porque o judô ele vem de uma origem, né, filosófica, né? Tem toda a questão educacional desde a sua origem. Então ele vai auxiliando, né, na inclusão, trabalhando várias faces, né? Não é somente a questão esportiva, né? Vem toda a questão da disciplina, do respeito, né? Então essa filosofia vai ajudando bastante, né? Também no desenvolvimento, né? Na estimulação, né? E vai trazendo outros requisitos a mais do que um mero esporte, né? O judô ele é muito mais completo. Então ele vai indo nessa questão também, né? De saúde, de cuidados, né? Então é bem importante essa questão. E também aquela questão do respeito, né? A questão de colaboração, né? De cooperação que a gente precisa no judô. E até a gente tem comentado bastante essa semana, né? O judô, ele dos esportes individuais, ele é o mais coletivo, né? Porque a gente precisa do outro para treinar e a gente só vai desenvolver com o outro, né? Nessa época de pandemia, a gente teve que treinar meio sozinho, meio online, fazendo parte física, tudo, né? É bem melhor do que ficar parado, mas a gente não consegue desenvolver, né, na plenitude, né, do que o judô merece, que a gente tem que treinar, tem que ter os parceiros para treinar, né? E é muito importante isso também para a pessoa com deficiência, né? Essa questão social, a questão da troca, né? De estar aprendendo, de respeitar, de se doar também para ajudar o amigo a fazer, né? Então é uma coisa que vai enriquecendo bastante, né? No judô. E uma coisa que
também faz o judô sair na frente é a questão da contribuição dos mais graduados, né? Então, a gente tem aquela questão já da origem do judô, né? A gente sabe que os mais graduados eles sempre têm aquela missão de ajudar os iniciantes, né? De estar ajudando aqueles que têm menos conhecimento, que estão iniciando. Então já é uma coisa natural do judô, isso aí é uma coisa da origem, já é uma coisa da, né? Tradicional do judô essa questão. Então na inclusão não é diferente. Então dentro do trabalho que se faz em geral, né? Aqui a gente faz um trabalho aqui em São José dos Campos, né? E os alunos, né, mais graduados, a gente tem o Shodans, né, tem o faixa marrom, tem faixa verde, o pessoal que vem ajudar a agregar com esse trabalho, e eles vêm com muito carinho, ajudando os alunos que estão iniciando, acolhendo eles, né, e ajudando com tudo que precisa, né, a gente vai dando a explicação geral e eles estão ali tete a tete, ajudando desde das posições, né, o comprimento, tudo que a gente vai orientando, né, tendo essa parceria grande, e é uma coisa super natural no judô, né, que os mais graduados, eles têm abraçado bastante essa questão, né, de estar dando esse apoio. E isso aí enriquece bastante, porque eles vão estar aprendendo, né, porque é muito mais complexo você estar dando auxílio para uma pessoa que tem dificuldade de aprender, né? Porque às vezes a gente dá uma explicação para uma pessoa que pega fácil, a gente não agrega tanto. Quando você consegue desenvolver um conteúdo para aquelas pessoas que têm dificuldade, você começa a trabalhar muito a sua criatividade, né? De explicar a mesma coisa de outras formas. Então, às vezes, é só na fala a gente não consegue, a gente tem que demonstrar e repetir de novo e tentar de outras formas, né? Então, assim, a ajuda desse pessoal, né, dos outros judocas, né, e até outros professores que às vezes se interessam em aprender, porque assim a questão da inclusão a gente não consegue aprender só numa palestra, no livro, a gente tem que ir para a prática, né? Então, quando existe interesse, quando eu parti por essa questão do paradesporto, eu fui atrás ver aonde estava sendo esses treinamentos, aonde tinha atletas, né? Então, uma referência nossa, o sensei lá de Mogi das Cruzes, né? O Hélio, sensei Hélio Ong, ele foi uma pessoa que ele falou bastante coisa, a gente viu o trabalho dele e a gente, né? Foi vendo alguns atletas aqui de São Paulo, Centro Paralímpico, vendo o Tenório, o pessoal lá treinando, a gente foi aprendendo bastante coisa com isso, né? E só que quando vem os atletas, quando a gente fala da questão, né, do paradesporto ou a questão do judô para pessoa com deficiência, judô inclusivo, né? Não vem só a deficiência visual, né? Começa a vir atletas, né? Alunos interessados com outras deficiências. Então, vem alguns com deficiência física, alguns com deficiência intelectual. Então, a gente está com um projeto ampliado, né, para o judô inclusivo. Ele entra e ele não está agregado com rendimento, né? Ele não tem essa preocupação. O judô inclusivo é participativo, trazer essas pessoas para a atividade física, para a qualidade de vida, né? Então, está aparecendo bastante interesse né, das pessoas com autismo, as crianças com autismo vindo treinar. Então, a gente precisa estar estudando, pesquisando, vendo, né? A gente tem grupos de estudo aí no Brasil afora, tem a Associação Brasileira de Judô Inclusivo, que ela tem um grupo de estudos, então vira e mexe, a gente tem alguma fala, né, da questão do autismo, tem um dos últimos grupos de estudo que foi feito, né, falou sobre a deficiência física, a grande amplitude que tem, a diversidade que existe, né, dentro desse universo. Então, assim, a gente tem discutido, conversado, vendo, né, o que a gente pode adaptar, o que dá para agregar, né? E acredito bastante que o judô é um território muito amplo, né, para ajudar na qualidade de vida e até na reabilitação de muitas pessoas, tá? Vou passar o próximo slide agora. O próximo slide ele pega bastante na questão
do que é importante, né? O mais importante na iniciação, né? A gente fala da iniciação de uma maneira geral e não é diferente, né? Quando você fala do judô para pessoa com deficiência, o judô inclusivo, né? A gente tem a questão, né? Um primeiro momento que seria adaptação. A gente aprendeu muito aqui na nossa cidade, né? A questão da natação para pessoa com deficiência, que já é desenvolvida há muito mais tempo, né, que o judô. E a natação tem uma premissa lá da adaptação ao meio líquido, né? Uma das primeiras coisas que se faz, né, na natação. E no judô a gente tem também, tem a adaptação, né, ao tatame, adaptação à modalidade, toda modalidade tem que ter adaptação. Então a pessoa, o aluno chega, né, e é uma novidade para ele. Então ele vai conhecendo esse universo, né? Tem a questão do tatame, tem a questão da vestimenta, tem toda a questão do judô. Então, o que acontece? A pessoa começa a se ambientar, né? No caso da deficiência visual, né? Você tem que apresentar para ele o dojo, a dimensão, né? Ele sentir o espaço. No caso, né, da criança, né, com deficiência intelectual, assim, o autista, o autista, principalmente, eles têm uma necessidade, às vezes, de explorar, sabe? Ele vai subir no tatame, ele vai querer ver os materiais. Se você tem uma bola de pilates, ele vai querer brincar, né? Numa sala que a gente usa lá, tem uns materiais. Então, quando eles veem a bola, eles sempre querem brincar e a gente tenta usar todos os aparelhos, né, para poder motivar eles, né, para poder produzir, né, questões motoras com eles, questões também de eles se identificar, né, com tudo, né, com a atividade física em geral. A gente não pode colocar de uma maneira prioritária o judô, né, nesse momento da adaptação, porque o que acontece? Muitas vezes a vivência motora deles eles foram assim privados às vezes de vivência, né, por vários motivos. Então antes de tudo a gente tem que estimular a questão motora dele de todas as formas, né, porque a gente precisa enriquecer esse repertório deles, tá? E aí a questão social também, né? Porque ele vai chegar lá, vai ter outros alunos, ele vai ter que dividir o espaço, vai ter que compartilhar, vai ter que cooperar às vezes, né? Então tem algumas atividades que a gente faz em grupo assim, você vê que numa aula que tinha menos alunos, né, o resultado era X, e quando você percebe que tem outros amiguinhos, né, da faixa etária meio parecida, é uma coisa meio assim fantástica, né, que naturalmente eles vão se envolvendo e vai acontecendo as coisas, né? E depois, o segundo momento, a gente tem o desenvolvimento, né? Depois da adaptação, que nós vamos fazer, vai ter o desenvolvimento, porque ele já adaptou. Então, nós vamos ter que trabalhar bastante a questão de equilíbrio, porque assim a questão do equilíbrio ela é muito forte em todas as deficiências, né? Cada um de um jeito, né? A pessoa com deficiência auditivo, surdo, a pessoa com baixa visão, né? Também os autistas, todos eles a gente percebe a dificuldade do equilíbrio, né? Então, os exercícios que vêm fortalecer, né, a base, tudo que vem agregar nessa parte, né, fortalecimentos também, né? Fortalecimentos, a questão de lateralidade, coordenação, né? Qualquer estímulo, todas as questões, né, psicomotoras, a gente tem que estar desenvolvendo com jogos, né, com atividades. No judô a gente tem bastante exercício, né, o soldadinho, o camarão, né, o caranguejo, várias brincadeiras que você vai estar inserindo que vão fortalecer, que vão fazer eles desenvolver de uma maneira lúdica e bem natural, entendeu? E assim é interessante a gente as atividades, a gente conversar, explicar como é que vai fazer. No meio da explicação, você mostra, já pede para um fazer e vai fazendo ele se envolver, né, nas atividades.
Então, e com o passar do tempo, eles vão se desenvolvendo, né? A gente não pode ter pressa, mas, assim, a gente também não pode não buscar recursos, né? A gente tem que sempre buscar recursos para estar estimulando eles. E depois dessa fase de desenvolvimento, aí que nós vamos pensar na aquisição dos fundamentos, né? Porque de repente chega lá, a gente tem aquela preocupação de ensinar os empocaitenses, né? Eu acho que não dá, né? Ele não tem repertório motor, não tem coordenação. A gente precisa fazer a adaptação, fazer o desenvolvimento e devagarinho a gente vai inserindo os fundamentos, né? De maneira gradual. Nada impede que na fase de adaptação a gente comece a fazer alguma coisa de rolamento, claro, faz parte, mas assim, não rolamentos, né? Assim mais complexos, né? Mas coisas naturais. Porque assim, o judô, os movimentos do judô, eles são construídos na grande maioria, né? Não são movimentos naturais como chutar, arremessar e correr. O judô, eles são movimentos construídos. Então, a gente precisa ter fazer isso depois de estar com a coordenação melhor, né? E a aquisição desses fundamentos, ela vai acontecendo você colocando as posições, né, os deslocamentos, os movimentos, né, acertando, de repente mostrando a pegada, mostrando algumas coisas assim, e os fundamentos técnicos também, né, você vai estar inserindo algumas coisas de uma maneira bem gradual, tá? Eu acho que assim, que seja um pouquinho cada dia, né, e eles, sem perceber, eles vão estar inserindo um repertório técnico no na vida, né, motora deles aí. E a gente vai passar para o próximo slide agora, que a gente vai estar comentando, né, assim, a gente percebe um grande desenvolvimento das atividades, né? A gente vê aqui uma aula com três alunos, né? E a gente está aqui com uma professora, mais duas voluntárias, né? Que estão aí fazendo o trabalho, e a gente percebe assim, e além da questão social, né? Os alunos eles vão se identificando, vão sendo auxiliados ali, e a gente percebe assim o quanto que acelera, sabe? A questão de social, a questão afetiva deles e a questão participativa também, né? A questão do entendimento, várias pessoas, cada um ajudando da sua forma, vão fazendo que o aprendizado venha ocorrendo de uma maneira bem efetiva, né? E outra coisa que é bem interessante é a possibilidade de participação da família. A gente tem, assim, algumas situações bem interessantes que já aconteceu, né, quando a gente começou o trabalho em 2010, especificamente no judô paralímpico aqui na cidade. O primeiro atleta nosso, ele veio, é deficiente visual e também ele é autista. Ele é cego total, a classe J1, né, hoje em dia, e ele estava desenvolvendo, mas de uma maneira assim, sabe, um pouco de medo, um pouco de receio. E eu percebi, né, que o tio dele que trazia ele, o seu João, tinha, né, muita facilidade com ele, que cuidava dele, né? Daí a gente fez um convite para ele, pô, entra aqui no tatame, vem participar também com a gente. E ele entrou, começou a treinar junto, e isso aí a gente percebeu assim, aquela questão da confiança, da participação da família ali, acabou favorecendo o grande desenvolvimento do Jefferson, né? Então isso foi uma coisa, um fator muito positivo. E hoje em dia a gente está com bastante interessados aí com a gente, crianças com autismo participando, e tem alguns pais deles que a gente convidou e estão vindo também. Então está sendo bem legal, sabe? Porque eles participam das atividades, auxiliam os filhos, auxiliam o filho de outros, né? De outras famílias ali, e está sendo uma experiência muito rica. Além disso, aí, eles estão fazendo um exercício também, né? Então eu acho que é um ganho total, né, para a família, né? Além de ver o filho desenvolvendo, fazendo um negócio que gosta, o pai aproveita o tempo, a mãe, né? Tem mãe participando com a gente também, acaba exercitando e eles acabam pegando gosto pelo judô, né? E vão participando de tudo, né? Vai aprendendo as técnicas, vai trocando ideia
E por que não participar de um exame de faixa, de participar de festivais e estar indo junto com os filhos, né? Ajudando como mesário, ou ajudando num festival, né? Participando. Eu acho que o judô ele tem espaço para todo mundo, gente. Então acho que é bem por aí. Nós vamos passar o próximo slide. Nós vamos falar agora das questões das práticas de solo, né? Lutas de solo, exercício de solo, né? O Neoazar, né? Ele é uma ferramenta super espetacular para a inclusão, né? Porque assim tem algumas deficiências, principalmente que a gente falou da questão do equilíbrio, né? Esse atleta ele vai ter que aprender o judô, não vai poder aprender o judô de cima para baixo, ele vai ter que aprender o judô de baixo para cima, ele vai ter que treinar no solo, né? Ele vai começar a aprender a fazer alguns movimentos, exercícios, tudo ali no tatame, e a parte de mobilização, né? A parte de neoazá, ela vai ser bem interessante para ele começar a entender a questão do judô. Então, acho que o neoazá vem favorecer bastante, né? A questão da pessoa com deficiência física, tem aquelas pessoas que têm dificuldade de mobilidade, né? Os amputados de perna. Então, assim, a gente tem muita a agregar com essa luta de chão. Vai enriquecer bastante a musculatura, a parte técnica, vai dar uma questão assim, né, igualitária para a pessoa praticar, né, porque às vezes os amputados, né, tem muita dificuldade de a gente mostrar algumas técnicas em pé. Alguns ficam pulando uma perna só, outros têm que usar prótese, né, e não são todos que conseguem ficar muito tempo na posição em pé ou não conseguem ficar. Então, a gente tem, o judô é muito, muito amplo, né? A gente tem uma parte riquíssima de solo. Então, vale a pena a gente investir bastante, né? A gente já tem, assim, situações de campeonatos chancelados pela CBJ lá no Sul, tem um campeonato lá de Neoazar. Então, a gente consegue ver possibilidades, né, grandes de inclusão aí. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado, algumas restrições, né? No caso, assim, das pessoas com deficiência intelectual, né? O pessoal síndrome de Down, os autistas, todas essas classes, assim, a gente vê bastante, assim, a necessidade de cuidado, né? Da gente tomar cuidado com o Honka Sagatame, mobilizações que forçam o pescoço, todas as questões, né? Na coluna cervical. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Tanto na luta em pé, né? Aquele CO ajoelhado, todas essas coisas, a gente já sabe que tudo isso é bem complicado para as crianças, imagina para as crianças com deficiência. E na parte do solo não é diferente, né? Uma mobilização meio forte, meio pesada ali no pescoço, né? É muito desfavorável. Então a gente tem essas restrições, tá? As práticas de estrangulamento e chave de braço, nem pensar, né? A gente não vamos partir para isso, né? A gente, mesmo que eles tenham idade, a gente não tem que ter essa preocupação, né? A gente precisa estimular, porque tem bastante coisa para fazer no Josai Azar, né? Então a gente vamos usar o que dá certo, o que é seguro, o que é bom, e o que para eles, né, pode correr risco, a gente não deve correr risco, a gente não deve submeter eles, né, a essa situação. Do judô para pessoa com deficiência auditiva, né, e os surdos, né, a gente tem o professor Ed Braga, que vai estar falando com vocês, né, ele teve experiência numa instituição, né, de atendimento, né, para pessoa com deficiência auditiva e surdos, né, e está com a gente, né, em São José pelo Instituto Atom, né, ele é um voluntário com a gente e faz esse trabalho de atendimento para pessoa com deficiência auditiva. Então nós vamos estar ouvindo agora a experiência dele. Olá, amigos do Dojo. Eu fui convidado pelo Sensei Sandro para dar uma palestra sobre DA e surdos. DA é deficiente auditivo. Tá? Eu sou o Sensei Ed Braga, Shodan, voluntário do Judô Inclusivo desde 2013. Bom, eu vou falar sobre esses seguintes tópicos: causas da perda auditiva, tipo de aparelho e ouvido do atleta, exame de audiometria e classificação, linguagem de sinais Libras básico, judô inclusivo e arbitragem de competição,
alguns alertas e dicas. As causas da perda auditiva podem ser várias, tá? Ela pode ser hereditária e mutações genéticas, pode ser adquirida na maternidade, a mãe ter rubéola na gravidez ou incompatibilidade sanguínea dos pais, fator RH. Doenças infantis como sarampo, meningite, coqueluche, cachumba também apresentam perdas auditivas na infância. Crianças, jovens e adultos também têm perdas auditivas do tipo traumáticas, tá? Que são grandes ruídos inesperados, fones de ouvido, volume alto, ouvindo várias vezes ao dia, tá? Quedas e pancadas na cabeça, num jogo de futebol, alguma coisa assim, andando de bicicleta, lutas ou brincadeiras do tipo copinho no ouvido, também danificam o tímpano, tá? E a pessoa idosa, tá? O envelhecimento natural da pessoa, que a partir dos 40 anos já começa a apresentar uma perda gradual de audição. Tá? O ouvido é dividido em 3 partes, externo, médio e interno. Tá? Existem aparelhos para atender cada uma dessas partes. Tá? O ouvido externo é composto de concha e o canal, e os aparelhos ficam localizados nesta região. E cada caso tem um aparelho específico. Tá? A classificação são 5 classificações diferentes e você consegue adaptar os aparelhos nos ouvidos. Tá? Aqui nós temos os aparelhos auditivos, tá? Eles são quase invisíveis, eles ficam dentro do canal do ouvido, tá? E vão aumentando de tamanho conforme o tipo de classificação de perda auditiva, tá? Até eles ficarem situados, localizados atrás do ouvido com a bateria e o transmissor e o receptor. Nós temos um aparelho que fica acoplado, que é chamado aparelho coclear, que fica acoplado dentro no osso do crânio, tá? E um aparelho externo que através de um ímã é conectado a ele, que transmite as informações para o coclear. Esses aparelhos variam de 8 mil a 80 mil reais. Aqui nós temos um gráfico de audiometria, tá? É um gráfico básico para adultos. Crianças a partir de 7 anos usam esse gráfico também. Crianças menores de 7 anos nós temos um outro modelo de gráfico. Tá? Aqui nós temos as divisões, nesse canto aqui, as divisões são 5 divisões, normal, leve, moderada, severo e profunda. Profundas são as pessoas surdas, ok? As pessoas normais estão situadas nessa faixa aqui de 0 a 25, mas também é considerada normal de 26 a 40 decibéis, tá bom? É onde a faixa audível normal das pessoas, tá? Uma pessoa é considerada deficiente auditiva a partir dos 41 decibéis, isso está em decreto federal, tá? De 2004. Então, assim, as pessoas surda ou não, apresentam alguma deficiência somente a pessoas com 41 decibéis ou mais. Para a Confederação Brasileira de Desporto, consideram que o deficiente auditivo, o atleta, tem uma média superior a 55 decibéis. Então, assim, o surdo só é deficiente auditivo se tiver 55 decibéis. 41 ele não é considerado deficiente auditivo. Está bem? O profissional habilitado para analisar e fazer o exame de audiometria é o médico otorrino ou fonoaudiólogo. Aqui nós temos 2 exemplos de audição, 2 gráficos. Aqui nós temos uma audição normal e aqui nós temos uma perda profunda ou surdo. Nesse gráfico nós temos uma perda bilateral, orelha direita e orelha esquerda, tá? Que apresenta uma média de 48 decibéis. E isso é considerado uma surdez moderada, ou seja, ele é considerado deficiente auditivo pelo governo federal, mas não é considerado deficiente auditivo para a Confederação de Desporto. Libras é a abreviação da Língua Brasileira de Sinais. É a língua mãe de todo deficiente auditivo. É a primeira língua deles. A segunda seria o português. Quem fala as 2 línguas é considerado bilíngue. Tá? O intérprete é um profissional habilitado. Tem um curso específico de Libras homologado pelo MEC. Tá? Para se dar aula de judô inclusivo,
Basta saber os libras básicos, que são sinais de comunicação, a conhecer bem a cultura surda e o alfabeto, que é amplamente divulgado. Arbitragem no judô. Bom, existem 3 gestos na arbitragem que foram adaptados para o uso nas competições: hajime, mate e soromade. Tá? O hajime inicia-se com o braço estendido, aberto, apontando para os competidores, e em seguida aproxima-se a palma da mão. Ok? Isso é hajime, e o árbitro pronuncia hajime. A mesa vai disparar o cronômetro. Mate, o árbitro sinaliza um mate para a mesa e toca um ou nos 2 atletas. Tá? Ele não precisa tocar nos 2 ao mesmo tempo, ele toca em um ou nos 2, o que estiver mais perto. Soromade, como o mate, ele sinaliza a pontuação e posterior toca nos atletas. Ou o inverso, no caso do Shumei Waza, primeiro ele toca nos atletas, depois ele sinaliza a pontuação. O fim do combate é ouvido através de uma sirene tocada por 3 segundos em um volume muito alto. Observação que é proibido o uso do aparelho de ouvido, aquele do modelo menor que fica dentro do intercanal, ou seja, não é permitido qualquer uso de aparelho auditivo. Aqui nós temos uma foto de um hajime, o árbitro com os braços abertos, e aqui terminando a gesticulação, mostrando que iniciou o combate. Mate soromade, o árbitro com a palma estendida para a mesa, e depois na segunda foto nós temos o árbitro tocando os 2 atletas. Nesta foto menor, o árbitro com a mão em mate e tocando apenas um atleta. Alertas importantes. Comunicar aos pais quando vocês observarem na sala distração na aula. Tá? Enquanto você está passando alguma apresentação, alguma dica, e o aluno está olhando para o lado, ou então se tiver um segundo deficiente auditivo na sala, eles ficam conversando entre eles, porque eles não estão compreendendo. Certo? Baixo desempenho escolar também pode ser uma dica de perda auditiva ou de visão também. Tá? Resfriados e dores de cabeça constantes é sinal de perda auditiva. Tá? Umas dicas é quando for conversar com um deficiente auditivo, você tem um contato visual e personalizado com ele. Ou seja, olhe nos olhos, faça a gesticulação em frente ao seu corpo, tá? Não mexa a cabeça e não faça com pressa, tá bom? Não esperar um retorno de compreensão clara do deficiente auditivo. Às vezes eles entendem, mas eles não demonstram que entenderam, tá? Então é bom repetir a informação ao deficiente auditivo várias vezes, 2 ou 3 vezes, até ele mostrar que compreendeu a técnica, a informação que você queria passar. Domo arigatou gozaimasu. Obrigado. Bom, pessoal, e agora para finalizar, né, a nossa apresentação, queria agradecer todo mundo aí, agradecer a todos vocês, né, pela oportunidade de a gente estar, né, trocando essas informações. E nós vamos deixar aqui, né, o último vídeo. Nós vamos ter um vídeo do Fabiano Rosanelli, um judoca paralímpico aqui da cidade, e ele vai falar um pouquinho, né, da experiência dele com o judô e vai fazer um relato aí como é que está a vida dele hoje, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima, pessoal. Olá, eu sou Fabiano Ferreira Rosanelli, tenho 42 anos, judoca, faixa preta, atleta do judô paralímpico do Instituto Atlas de São José dos Campos, e vim aqui contar um pouquinho para vocês a importância do judô na minha vida. Eu conheci o judô aos 35 anos, depois que eu perdi a visão, e decidi fazer dele a minha vida. Me apaixonei pelo esporte, mas não só pela técnica, mas sim por toda a filosofia que ele transmite pra gente, né? Eu fiquei 1 ano dentro de casa, sem poder sair, e o judô me ajudou muito na minha reabilitação, na minha orientação e mobilidade, né? Mas principalmente na minha autoestima, né?
A gente, quando é surpreendido com uma dificuldade ou com uma doença, às vezes acreditamos que a vida acabou, né? Mas na verdade a vida para mim só estava começando, né? Hoje eu curso uma segunda faculdade de gestão pública, me formei, primeira turma de pós-graduação em judô do Brasil, estou fazendo um MBA em lutas, né? E eu só tenho que agradecer a Deus por ter colocado o judô na minha vida, porque o judô não me ajudou só como atleta, o judô me ajudou como homem. Eu acredito que Sensei Jigoro Kano, quando criou o judô, ele pensava isso, né? Eu sempre gosto de lembrar uma frase do Sensei Makakeba. Ele dizia que a preocupação dele não era formar campeões olímpicos, mas sim boas pessoas. E isso que o judô faz na vida das pessoas.